como é seu nome? Meia Claudete. Seu nome? César. Quanto tempo casados, Claudete? Estamos juntos, né, 14 anos. Mas uma vida de casado mesmo é de 6 anos. Quando eu comecei a vir a buscar a Deus, né, eu vim por causa do meu casamento. Eu sofria muito, ele era uma pessoa agressiva, difícil de se conviver. Eu comecei a buscar para várias portas. Você foi em outras igrejas, então? Fui. Cheguei a fazer várias campanhas e não vi o resultado. Por quê? Porque eu ia buscar apenas a solução para o problema e não encontrar o verdadeiro Deus. E assim foi, vários meses. Aí um certo dia me convidaram a participar. Eu fui, fiquei observando e comecei a ver muitos testemunhos. Pessoas sendo curadas, casamento sendo restaurado. E aquilo mexeu muito comigo. Por quê? Porque o que eu fui buscar foi para a restauração do meu casamento. Né? E era algo assim que eu estava sofrendo demais. Quando eu ouvi, comecei a entender a palavra, comecei a dar ouvido, dar crédito na palavra de Deus. Aí eu entendi tudo, que não era só apenas eu ir estar dentro de uma igreja. Eu tinha que buscar, eu tinha que abrir o meu coração. Um certo dia cheguei e conversei com o bispo Abner e contei a minha situação. Naquele momento ele falou assim, não precisa você falar mais nada para mim. Creia e haja sua fé e comece a vir buscar nas reuniões, primeiro para você, para depois você buscar pelo teu esposo. Então eu tinha que me preencher primeiro, para depois eu buscar pelo meu esposo, né? Então daí assim foi. E ele falou para mim até que se eu perseverar, estaria com o meu casamento restaurado. Mas isso dependia de mim também, porque não adiantava ele falar, não adiantava ele pregar e eu não dava ouvido. Se eu não desse ouvido naquele momento, eu abandonaria tudo. Aí eu falei assim, não, você crê? Eu creio. Fui perseverante, foi fácil? Não foi fácil. Foi dias de desespero. E assim Deus foi começando a me tratar. Deus me tratou primeiro, para depois me tratar no meu lar, né? Hoje restaurou meu casamento. Comecei a ouvir o que era o dízimo, que era voto. Na minha casa, na época, eu pegava um frango e cortava ele em pedacinhos, dava para um mês. Era a minha mistura. Os outros achavam que eu estava bem, mas isso não era só aparência. Porque ele chegava de madrugada, ele tinha as atitudes, comportamentos não de uma pessoa, um compromisso. O Espírito Santo veio e me encheu o meu coração, que é para mim de fé, que eu tinha que perseverar, se era aquilo mesmo que eu queria a salvação dele, porque eu sentia a presença de Deus e eu precisava de repartir aquilo para ele. A palavra de Deus vem me fortificando, eu perdoei ele, eu me revoltei, não com Deus, mas contra a situação que eu estava vivendo, porque falei com Deus, Senhor, eu estou dentro da tua casa, eu estou servindo um Deus tão grande, como eu tenho visto milagres, eu quero esse milagre na minha vida também. Porque eu não quero estar dentro de uma igreja só para estar assim para dizer que eu estou ali. Não quero, eu quero uma diferença, eu quero uma mudança. E se isso não está acontecendo na minha vida, o que está acontecendo? Ou o Senhor arranca então ele da minha vida, ou muda ele de uma vez. Ou Deus fazia ou não fazia, agora é a sua vez. Ou Deus fazia ou não fazia, agora é a sua vez. Eu fui acometido de uma enfermidade, eu não cria, eu zombava, escarnecia. Muitas vezes, igual a gente morava na Vila Independência, e a igreja era lá no Panorama. Ela ia a pé, eu tinha carro, não levava ela, de jeito nenhum. Muitas vezes ela tinha dinheiro assim para ir, mas não tinha para voltar. Aí naquela oportunidade eu zombava, falava aí para você, ó, você fica andando a pé com esse menino no colo para lá e para cá, e o pastor usando seu dinheiro. Chamava ela de trouxa, essas coisas tudo para pôr ela para baixo, né? Eu fui morar com ela, na verdade, mas eu não gostava dela. Eu fui tipo assim, porque a gente teve um filho e tal. Então o que eu fazia? Eu não parava em casa. Pegava o carro, saía, chegava 2, 3 horas da manhã. 8 anos foi assim. Ainda quando eu chegava embriagado, eu batia nela, batia no meu filho, entendeu? Era aquela vida de derrota. E quando aconteceu essa enfermidade, eu fui trabalhar e eu não conseguia trabalhar. Deu umas 9 horas da manhã, eu falei para um companheiro meu de trabalho, falei, ó, eu vou embora porque eu tô passando mal, cara. Comecei a chorar, angustiado, porque eu era uma pessoa dura, ruim mesmo, andava armado. Só pensava em briga, as coisas assim, qualquer coisa, já estava destruindo tudo, não estava nem aí. E aí eu fui para casa, e bem angustiado mesmo. O que eu pensei? Eu falei, eu vou me matar, porque eu não tenho mais saída, o que eu vou fazer? Era uma pessoa que costumava bagunçar, fazer isso e aquilo foi pego de surpresa. Aí ela chegou do serviço, eu falei para ela, era no horário do almoço, eu falei assim, ó, tem esse carro aí, e mais umas coisas aqui, você fica com isso aí que eu vou me matar.
Eu tinha, né, condições de me matar, eu ia me matar. Ela falou assim, não, procura um médico. Ela falou, procura um médico. Eu falei assim, não, médico não vai. Eu sabia que médico não ia resolver aquilo naquele momento. E eu queria a solução naquele momento. E não ia ter solução para aquilo que eu estava passando. Aí ela falou assim, então, né, vai à igreja e tal, as coisas. Eu falei, então liga pro seu pastor lá, fala para ele orar por mim. Aí ela ligou para ele. Aí ele fez um convite, não orou. Falou para mim ir às reuniões, né? Aí eu me enchi de coisa, eu falei assim, não, eu vou. E fui, eu nunca tinha entrado na igreja evangélica. E nem pensava de maneira alguma. Portanto, quando as pessoas vinham falar para mim de Jesus, ou falar alguma coisa que era evangélica, eu falava, ó, 2 coisas você não fala para mim, se você não quiser, encrenca. É futebol e religião, porque eu não gosto desse assunto. Mas devido à necessidade daquele momento, eu fui. Eu entrei e parece que aquela reunião foi pregada para mim, sabe? Eu vi aquilo entrou no meu coração. E eu fui embora para casa. Muitas coisas, assim, a respeito do dízimo, eu nem peguei naquela hora. Mas eu fui para casa já na certeza que eu estava curado. E eu cheguei em casa, eu constatei que eu estava curado. Aí veio aquele arrependimento de tudo que eu tinha feito no passado, que eu passei com ela, entendeu? Que eu fiz ela sofrer, meu filho sofrer. Aí eu fui refletindo, porque eu fiquei 8 anos também sem conversar com meu pai, 8 anos sem conversar com a minha mãe. Meu pai morava aqui no Jardim Bela Vista. E quando eu via ele na rua, o que era a minha intenção? Porque eu andava armado, eu falava, se ele chegar perto de mim, eu dou um tiro na cara dele. Eu carregava isso comigo. Ela bem conhece isso aí. E a minha mãe morava onde? Em Campinas. Então eu não tive contato nenhum. Eu ia visitar meus parentes, eu falava, ó, não toque no assunto da minha mãe. Então eu era respeitado, não sei, ninguém tocava no assunto. Nem do meu pai, nem da minha mãe. E sabia minha ainda, porque se tocasse, ia ter briga. Aí o que aconteceu? Eu continuei indo para as reuniões. E fui indo. E aquilo foi me tocando, né? A palavra vinha tudo falando sobre o que eu fazia. Aí eu fui abandonando a bebida. Já assim, na primeira semana eu já não senti vontade de beber mais. E coisa que era assim, eu passava todo dia no bar. Todo dia. Se eu ganhasse naquela época R$1.000, você pode ter certeza que 200 eu deixava num bar, deixava 300 no outro, 400, igual ela falou. Mas já chegou a passar fome por causa de mim. O que eu ganhava, eu não colocava em casa. Colocava nos bar, nas festas que eu ia, entendeu? Foi ouvindo a palavra. Numa noite, eu nem conseguia dormir no começo, na verdade. Porque eu comecei a ficar apavorado das coisas que eu vi. Eu nunca vi uma pessoa manifestar. Mas é que eu passei a entender que eu me manifestava. Das atitudes que eu tinha. Nos locais onde que eu ia. Entendeu? Porque quando eu mirava num lugar assim, 5 pessoas não me seguravam. Eu quebrava tudo. Então eu comecei a ver que eu era manifestado. E aquilo veio um temor em mim. Eu passei a ter medo. Aí eu levantava de madrugada, ela comigo, orava. Aí eu peguei meu menino, que era pequenininho ainda. Falei, ó, a gente vai lá ver se eu vou. Meu pai não conhecia ele, meu menino. Não tinha contato nenhum, né? Aí eu peguei ele com o meu menino. A gente foi até a casa do meu pai. Aí cheguei lá, bati palma. Meu pai saiu. Aí eu falei, pai... Aí como assim, passado muitos anos, as coisas... Eu, né, engordei, essas coisas tudo assim. Meu pai não reconheceu eu. Aí ele falou assim, eu falei assim, é o César. Ele falou, rapaz, entra aqui. Aí ele me abraçou e tal. Daí todas as coisas que ele fez no passado, eu fiz ao contrário. Eu pedi perdão pra ele, entendeu? Se eu tinha feito alguma coisa pra ele e tal. E nos reconciliamos. E a partir desse momento hoje, assim, meu pai é tudo. Porque se eu ficar um dia sem ir lá, assim, fim de semana, ele já cobra de mim. Não, por que você não veio aqui? Mas faltava algo, minha mãe. Mas como que eu ia entrar em contato com ela, que eu não sabia também onde que ela estava? Eu vim passar a saber depois, que ela estava em Campinas e tal. Mas eu não sabia, assim, ao certo, aonde ela estava. Porque eu não perguntava e ninguém também me falava, né? Devido ao que eu falei a todo mundo, que eu não queria saber. E passada uma semana, que eu me reconciliei com meu pai, Deus fez outra obra na minha vida. Eu comecei a clamar pela vida da minha mãe. Aí eu estava trabalhando, a Claudete me ligou. Falou, César, tem uma notícia para te dar. Eu falei, fala. Falou, a sua mãe está aqui em Cornélio e quer falar com você. Aí eu estava trabalhando, aquilo mexeu comigo. Veio assim, aquela coisa, eu falei, não quero falar. Era na hora do almoço, né? Eu falei assim, Claudete, fala que eu quero falar com eles à tarde, eu nem vou almoçar. Porque mexeu aquilo comigo, né? Eu remoí tudo passado. Quando foi à tarde, eu vi a minha mãe sentada na área. Aí ainda mesmo assim eu não cheguei nela. Eu passei de moto assim pelo fundo da casa, fui lá, tomei um banho, né? Aí quando eu vim assim, aí eu me derramei, né? Que eu não consegui nem falar. Já fui abraçando ela.
Aí ela me pedindo perdão e tudo pelo que aconteceu no passado. Eu perdoei, pedi que ela me perdoasse também pela atitude que eu tive de tanto tempo, de ficar sem conversar com ela, né? Tudo isso aí. Aí ela veio me contar que já fazia uns 15 dias que ela não conseguia dormir, porque ela só pensava em mim. E ela teve que vir até aqui. Aí eu entendi que Deus trouxe ela aqui. Aí passei a ser reconhecido profissionalmente, as coisas foram mudando, eu comecei a ser dizimista, ofertante, fui ouvindo a palavra, vi que eu tinha que ser dizimista, ofertante na obra, e Deus foi abrindo as portas. Aquela escassez que nós tínhamos na vida, né? Que a gente passava, vida de dificuldade, até passar fome mesmo, eu já deixei passar por causa da bebida, dos vícios que eu tinha. Deus foi restituindo e a nossa vida foi mudando. Quanto a mim, como a da Claudete, o amor que eu não sentia por ela, eu passei a sentir por ela, por meu filho. Hoje eu passei a amar ela. Sei o que é o amor, né? Porque eu nunca tive amor, então eu não sabia o que era. Então eu fui uma pessoa assim, né? E Deus veio mudando, tratando. Então eu quero estar com ela. E foi onde a gente se decidimos a casar. Casamos aqui, né? O bispo Abner fez o casamento. Eu comecei a ser dizimista, ofertante. E a nossa vida foi transformando. Casa que a gente não tinha. As oportunidades veio tudo assim à tona. Conforme eu fui abrindo meu coração para Deus, as coisas foi fluindo. Tenho uma filha, né, de 1 ano e 5 meses, abençoada, né? Deus preparou, né? Tem o meu menino hoje, ele está com 14 anos. Hoje a gente tem paz. A gente tem paz. A gente, olha, Deus tem honrado. Não gasto um frango para o mês jamais. Um frango dá para o almoço, né? Se deixar os seus, né? Então, Deus tem honrado, Deus tem abençoado. A estabilidade de vida já é diferente. A união que a gente tem também é diferente. A gente tem visto o que Deus tem feito. Aí o César foi vindo, ouvindo a palavra, ele começou a ser dizimista ofertante. Eu já era sendo dizimista ofertante também. E eu tinha desejo no meu coração, que eu queria ter uma loja. Não sabia como. Sempre vindo nas reuniões, a gente, né, ouvindo a palavra de Deus. Eu tinha um desejo, porque Deus restaurou meu casamento. Tinha mais para mim, né? Eu tinha desfrutado do melhor. Aí eu cheguei e falei assim, eu quero uma loja. Eu fiz um voto no altar, me lancei. César nunca imaginava de trabalhar ou de se envolver numa loja. Ele não calculava isso para ele, mas para mim sim, eu queria. Até nisso Deus começou a trabalhar, mudou o coração dele, né? O desejo dele começou a se unir com o meu. E a partir de então, através dos votos, através do dízimo, Deus abriu uma oportunidade de uma loja. Eu me desliguei do meu trabalho, aí logo apareceu essa oportunidade. Foi assim, surpresa totalmente. Essa loja é minha. Eu cheguei até no César e falei, César, essa loja é nossa. Né? Ele falou assim, mas como assim? Eu falei, não, é nossa, não sei como. Aí nisso Deus foi dando condições. Hoje nós temos a nossa loja e graças a Deus vem abençoando. Mas a gente nunca pode esquecer do alvo. É Jesus, é lançar mesmo nos propósitos, nas ofertas e se lançar de coração e a gente se dar. A gente se doar para Deus. A nossa vida, o nosso testemunho, que eu dou glória a Deus por isso, que hoje eu estou contando isso com maior alegria, né? Dessas lágrimas caiu, foi porque foi para ver o Deus tão grande que a gente serve. A Beatriz, ela nasceu no crânio, na cabeça dela erguido, bem inchado, lado direito. Naquele momento, assim, eu achei estranho. E eu sempre colocava uma touquinha nela, porque senão o pessoal fala, nossa, até algumas pessoas da minha família viu e ficaram assustadas, mas não contaram pra mim. O bispo foi ele e a esposa fazer uma visita pra gente, né, que eu tava em casa, tinha recebido alta. Ele orou, eu mostrei, tirei a touquinha da cabeça dela, ele orou, determinou a vitória. Coisas que era pra ser quando ela ia crescer, foi imediatamente, foi questão de dias. Ela está curada, ela está perfeita, maravilhosa, graças a Deus. Fora o desenvolvimento também do meu filho, né? Na escola, ele não tinha dificuldade na escrita, ele tinha dificuldade na leitura. Aí eu falei, Senhor, cura meu filho. Recebi também oração pelo meu filho, criança desenvolvida, perfeita, maravilhosa. Não tenho problema nenhum na escola com ele. Ele, graças a Deus, foi liberto. Deus só tem honrado. Então faz um convite, Claudete, para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento e que de repente também estão passando por problemas, né? Porque não é fácil para ninguém, mas gostaria que você fizesse um convite para essas pessoas. Não olha para a circunstância, não olha para o problema,
Não desanime jamais, venha de coração. Pode vir até duvidando, como César veio, até duvidando. Mas e abre o coração e a pessoa começa a buscar realmente de Deus e começa a dar o testemunho também. Por quê? Porque com certeza vai acontecer. Eu tenho certeza, porque Deus fez na minha vida. Não foi na vida do outro que está falando. Eu estou falando algo que Deus fez para mim. As pessoas veem, as pessoas sofrendo, veem em qualquer área. É sentimental, é familiar, é enfermidade, é financeira. Deus tem solução para isso. Eu me vejo assim, uma vida abençoada, transformada. E tudo na minha vida foi mudando através deste ministério aqui. Cura, Jesus, cura e abençoa.